Você sofre toda vez que você tem que escovar aquele cabelo difícil? Seja porque ele é fino ou porque o cabelo é enrolado, você fica com aquela angústia na hora de fazer a escovação. E aí você até pode pensar assim: ah, eu sou muito ruim na escovação, não tem jeito para mim. Eu, particularmente, acredito que você precisa entender as 4 razões, os 4 motivos para você ser uma escovista top ou um escovista top. Porque a partir disso, quando você entender essas 4 razões, você vai tomar um chá de motivação, você vai se inspirar para adquirir essa habilidade. Essa é a minha missão contigo hoje. Você quer saber quais são essas razões? Fica comigo até o final que você vai descobrir todas elas. Meu nome é Luma Sakamoto, eu sou a fundadora desse canal Cabeleireiro Integrativo e eu ajudo você, aspirante ou cabeleireiro, cabeleireira, a sair do zero à escovação perfeita. Hoje o assunto são as 4 razões para você ser uma escovista top. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque eu sei que tem muita gente aí, principalmente quando a pessoa está começando na profissão, que ela fica angustiada, ela fica sofrendo toda vez que ela tem que escovar cabelo. Ora o cabelo é fino, ora o cabelo é cacheado, ora o cabelo é volumoso, não tem volume nenhum. Aí a pessoa fica pensando assim, ah, eu sou muito ruim nisso, eu sou muito ruim na escovação, eu nunca vou aprender a escovar cabelo, né? E, sinceramente, eu acredito que isso é uma questão de que a pessoa não consegue enxergar, né, os bons motivos para se tornar uma escovista top. E é por isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Que a partir do momento que vocês entenderem esses motivos, vocês acho que vão ficar mais sedentas para conquistar essa habilidade. Então, gente, inscreva-se, curta, comenta, compartilha, 12 likes já legal. Isso aí, ó. Põe o dedinho aí, curte a nossa transmissão aqui. Bora lá. Gente, eu quero saber de vocês. Contem para mim. Vocês estão acompanhando o conteúdo aqui. O conteúdo está muito específico, está muito direcionado para a escovação. Eu quero saber a opinião de vocês que estão assistindo. No que a escovação te beneficia? Por que você acompanha o conteúdo aqui? Coloca aqui, comenta, participa, porque eu quero ouvir vocês. Então, quero primeiro entender no que a escovação, qual que é o bom motivo para você aprender a escovação? Eu separei aqui 4, mas pode ser que eles não sejam os mesmos motivos pelos quais você acompanha o cabeleireiro integrativo, tá? Coloca aqui que eu quero saber, tá? Mas fato é muito comum, é muito frequente, eu vejo assim quão frequente que é as pessoas sofrerem na hora da escovação. Então, quem está começando, ou mesmo cabeleireiros experientes, já cansei de ver um monte de gente experiente que na hora de finalizar o cabelo já olha torto pro cabelo, ou porque ele é muito volumoso, ou porque ele é pouco volumoso. A pessoa olha torto porque o cabelo é muito liso, ou porque ele é muito enrolado, né? Então fica aquela situação de assim, que a cliente senta na cadeira e a pessoa já começa a se sentir angustiada porque ela tem essa dificuldade na escovação, tá? E aí, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu sou muito ruim, não, eu não consigo, não tem jeito para mim, não vou aprender, tá? E quando a pessoa fala isso, ou quando ela, ainda que ela pense, né, que ela diga isso mentalmente, o que ela está fazendo? Ela está colocando uma limitação no que eu acredito, né, se a gente fosse, como se a gente fosse um computador, é uma limitação do software. Às vezes a máquina está perfeita, então a pessoa consegue mexer as mãos, ela consegue levantar os braços, ela consegue ficar em pé, a máquina dela está perfeita. Só que ela fala que não consegue fazer escovação porque o software, né, que é o que roda a programação da máquina, está bugado, né? Eu não posso falar uma outra palavrinha, senão o conteúdo é censurado. Tem um bichinho aqui que fica atrapalhando o funcionamento. E hoje, em específico, vou falar para vocês sobre essa mentalidade a respeito da escovação, tá?
eu tenho certeza que a partir do momento que você entender essas 4 razões para você ser uma escovista ou um escovista top, eu tenho certeza que você vai se dedicar mais, que você vai se esforçar, que você vai fazer diferente, tá? Toda vez que eu preciso aprender alguma coisa, eu meio que faço uma coletânea, assim, eu vou procurando os motivos, as razões pelas quais eu preciso aprender alguma coisa, tá? Então, isso que eu vou trazer para vocês é específico da escovação, mas eu quis começar essa nova sequência aí de conteúdo para vocês, falando sobre isso, porque o corpo, ele obedece à nossa mente, né? Então, você precisa ter bons motivos para o seu corpo, para você se dedicar, para você colocar a mão na massa, tá? Então, no que a escovação te beneficia? Qual que é o motivo que você tem para você aprender a escovar? Porque, assim, eu tenho trabalhado muito o foco na escovação. Então, se você está acompanhando o conteúdo aqui, é porque você acredita que o que eu falo é importante. Mas por que ela é importante para você? Qual que é o benefício? Qual que é a vantagem em aprender escovação? Beleza? Gente, então, eu sou cabeleireira e sou tricologista. Mas eu falo de escovação. Eu gosto muito da parte de corte, eu gosto muito de tratar as alterações de couro cabeludo, queda, descamação, por aí vai. Só que eu acredito que você vai entender hoje incríveis motivos ótimos para você aprender, tá? Então, o assunto de hoje não é técnica. Ao longo da nossa sequência aí de conteúdo, você vai aprender técnica. Amanhã mesmo, depois eu falo para vocês, mas amanhã mesmo a gente vai ter uma parte mais técnica. Mas eu quero que vocês entendam que hoje o conteúdo não é técnico. Eu brinco que é um botãozinho que você vai apertar para fazer a sua técnica funcionar. Beleza? E aí, a partir do momento que você entender isso, essas 4 razões, você vai desenvolver mais resiliência. Você vai entender que existe uma recompensa muito valiosa depois do esforço, depois que você adquirir essa habilidade de escovação, tá bom? Deixa eu contar uma história para vocês que tem a ver com o assunto, né? Então, quais são as 4 razões? Olha que interessante. Semana passada, eu precisei fazer um trabalho, e esse trabalho que eu faço, ele é esporádico. Eu faço trabalho para uma empresa que ela desenvolve ativos para a indústria cosmética. Então, olha só que bacana. A empresa, ela tem lá um laboratório maravilhoso de pesquisa em cabelo, tá? E esse laboratório, ele faz o quê? Eles vão lá, né, o pessoal que trabalha nessa empresa, que são pesquisadores, eles vão receber uma determinada demanda ou eles têm algum problema para resolver. Então, seja uma demanda do cliente, né, as empresas que fazem os cosméticos, ou seja uma linha de pesquisa que eles estejam trabalhando. Aí eles vão lá, procuram, fazem teste em laboratório, só que uma das últimas fases aí para esse ativo ser considerado, ou esse ingrediente ser considerado bom, é o que eles chamam de teste de salão. Então, o que é o teste de salão? É o trabalho que um profissional, né, um profissional cabeleireiro, pega os produtos lá e eles disponibilizam. No caso, eu testei, né? Eram 3 linhas. Então, dessas 3 linhas, tinha 3 produtos: shampoo, condicionador e creme de pentear. Então, 3 produtos, 3 linhas que eu não sabia, né? Eu não sei qual é a linha que tem o ingrediente, né? Porque, inclusive, uma dessas linhas, ela é uma linha que a gente chama de placebo. Ela é uma formulação básica, né? É a base que tem nos 3 produtos. Só que ali ela não tem aquele ingrediente em específico que eles estão estudando. Pois bem,
3 linhas, 3 produtos. Aí, o que o cabeleireiro faz, né? No caso que eu fui fazer esse trabalho para eles. Faz lá, divide a cabeça, né? Aí a gente sorteia, vê o que dá no lado direito da cabeça, que produto que vai ser utilizado do lado esquerdo, né? Então, eu aplico o produto lá, faço a lavagem com shampoo, passo o condicionador e passo o creme de pentear. Então, esse processo é um processo para eu validar as características que a gente está estudando, né? Via sensorial, na verdade é sensorial, né? Porque trabalho tanto a parte visual quanto a parte de percepção tátil, né? Então, todos os quesitos que envolvem avaliar a performance de um cosmético, do meu ponto de vista profissional, eu faço nesse trabalho. Só que, o que eu percebo, assim, né? Que como a cada vez que eu vou lá, eu atendo, tipo, 17 pessoas. São voluntárias diferentes, né? Então, voluntárias que eu vou lá, aplico produto, tá? Só que como essas pessoas estão trabalhando, elas são voluntárias, mas na maior parte das vezes são pessoas que trabalham nessa empresa, acontece que elas precisam voltar para o trabalho. E imagina só, o teste, eu tenho que usar o secador. Mas assim, seria suficiente bater um secadorzinho só e deixar o cabelo seco, né? Porque aí eu consigo avaliar a performance do produto seco. Só que, o que eu faço? Nos últimos 5, talvez 10 minutos, dependendo da densidade de cabelo da pessoa, eu escovo. Eu escovo o cabelo delas, eu finalizo. E é engraçado, gente, é tão engraçado isso, que tem a ver com um dos motivos que eu vou dar para vocês, né? Para você ser uma escovista top. As pessoas olham para você vai andando, você vê o pessoal olhando para você com um coraçãozinho assim. Por quê? A mulherada, depois que sai da cadeira com o cabelo escovado e volta para o trabalho, elas acham aquilo o maior luxo. Elas acham a coisa mais maravilhosa elas estarem no trabalho delas. Elas vão lá, lavam o cabelo e saem com o cabelo escovado. E aí, quando eu ando, né, quando eu tô almoçando, né, eu acabo saindo pouco, porque é pauleira, né, o trabalho são 17 pessoas em 3 dias e a avaliação demora, né, mas eu vejo, assim, que o pessoal, né, agora que tá todo mundo de máscara, é meio esquisito, mas você vê que a pessoa, ela tá com uma expressão, ela te olha de uma forma positiva, né, até antes dessa situação toda acontecer, cabeleireiro vira igual vereador, né? Vai nos lugares, tudo bom? Né? Então é engraçado. Uma outra vez, fazendo só um parêntese meio nada a ver aí, mas foi engraçado. Uma vez eu fui num evento, gente, foi uma amiga minha me chamou, e aquela coisa, cabeleireiro é assim, se você faz o trabalho certinho, o pessoal vai indicando, indica família, indica amiga. E era um evento, era um show, e eu até falei com meu marido estava comigo, né? Eu olhei assim e comecei a contar. Naquele dia lá, as pessoas que estavam ali, tinha 9 clientes minhas, porque era do círculo de amizade, né? Aí eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Aí a minha amiga viu um cabelo lá e falou assim, essa daí precisa de você, né? Então acho que assim, cabeleireiro ocupa um lugarzinho muito especial no coração das pessoas. E nesse caso em específico, eu vou começar já falando desse. Eu comecei falando do que seria o quarto, mas vai ser o primeiro. É um bom motivo para você aprender a escovar bem cabelo, ser uma escovista top. É o impacto emocional que você gera na pessoa. Então, nessa situação, né, do teste de salão, é tão legal, que a pessoa sai da sua cadeira se sentindo, né, até posso brincar assim, né, lógico, é uma brincadeira, ela se sente mais digna, por quê? No momento atual, o pessoal fica descabelado, fica muito tempo em casa e fica descabelado. Aí a pessoa vai lá e faz uma escova, ela faz as pazes com o espelho, ela se sente mais empoderada, né? Ela fica com um humor melhor.
né? É uma alegria, assim, instantânea. Então, o que eu falo para vocês? Escovação gera impacto emocional na sua cliente. Então, esse é o primeiro bom motivo para você ser uma escovista top. A partir do momento que você tem habilidade nas suas mãos de fazer uma bela escovação, você vai deixar as pessoas mais felizes, vai deixar as pessoas mais satisfeitas consigo mesmas. Você consegue meio que mudar uma chavinha no comportamento da pessoa em, sei lá, meia hora, que vai fazê-la refletir isso ao redor dela. Então, seja no trabalho, como eu dei o exemplo, né, nesse específico, fazendo um teste de salão para essa empresa, a pessoa volta para a cadeira, volta para sua mesa mais feliz, né? Ela vai lá para o refeitório, ela com o cabelo lá toda pomposa, né? Então é muito legal isso. Como a gente está falando do primeiro bom motivo ser a questão de impacto emocional, logo o que ela percebe do resultado do seu trabalho vai ser influenciado pela escovação. Então, segundo bom motivo para você ser uma escovista top, a escovação, a sua técnica de escovação, a sua habilidade de escovação, ela vai aumentar a percepção de valor do seu trabalho. Então, por que eu digo isso? Porque a cliente quer sair bonita do salão. Ela quer sair bonita. E vamos imaginar assim que mesmo que a pessoa queira, inclusive, usar o cabelo natural, você tem que ter técnica de escovação para fazer, ou técnicas de styling para fazer isso, né? Então, quando você consegue fazer a finalização que vai favorecer o corte, o trabalho de cor, você vai entregar a cliente com esse cabelo, muitas vezes, na maior parte das vezes, seco, né? E aí, às vezes a cor ou o corte tá legal, mas, né, vamos dar um exemplo assim, cabelos curtos. Tá lindo o cabelo, né? Foi cortado perfeitamente. Só que na hora de fazer a nuca, a pessoa deixou a nuca arrepiar. Acaba com o resultado do corte, né? Ou ainda, você faz aquele corte perfeito e a pessoa sai com um volume esquisito no topo, porque na hora do direcionamento da secagem, da pré-secagem, a pessoa não viu lá, por exemplo, o redemoinho, ou não soube lidar com o redemoinho, né? Aí o trabalho artístico daquela escultura que foi feita acaba indo por água abaixo. Então, a escovação, ela aumenta a percepção de valor do seu trabalho, tá? Então, galera, é o seguinte, 4 motivos para você ser uma escovista top. O primeiro que eu falei é o impacto emocional que você tem sobre a cliente, né? Então, e isso pode ser para o lado bom, pode ser para o lado ruim, mas preferencialmente a gente deixa as pessoas muito felizes, eleva demais a autoestima delas, né? Segundo ponto importante aqui é que uma boa escovação, ela vai valorizar o resultado do seu trabalho. Então, por exemplo, corte, por exemplo, cor, né? Então a gente tem essa questão da escovação gerar esse benefício aí na percepção da satisfação da cliente, como a Luciana colocou, né? Então, a escovação ela traz esse impacto emocional e percepção de valor do trabalho, tá? Mais uma coisa que eu queria falar sobre a valorização, aumentar a percepção de valorização do trabalho, é assim, eu sei que tem cabelos que são mais fáceis, cabelos mais difíceis para escovar, tá? Só que, conforme você vai desenvolvendo essa expertise, você vai conseguir o quê? Você vai conquistar também o reconhecimento
e a admiração dos seus colegas de trabalho. Por quê? Porque se você foca em desenvolver a habilidade da escovação, para e pensa. Naquele dia pegado no salão, naquele dia corrido, está com atraso, ou ainda a cliente vira e fala para você, eu queria lavar e escovar, né? Só que aí tá todo mundo ocupado. O que acontece? Quem tem a habilidade de escovação acaba fazendo mais dinheiro, acaba conseguindo fazer esses encaixes, né? Por exemplo, quando precisa secar ou escovar algum cabelo, seja o cabelo que for, dependendo da situação, eu tento, faço o meu melhor para ajudar, né, o pessoal, se, né, como eu falei, se a condição permite, eu vou lá e eu aqui, ó, escovo rapidão, deixa a cliente feliz, a cliente fica feliz com o salão, fica feliz com todo mundo, porque ela vai sair bonita do salão, né? Então, isso, obviamente, faz com que quando eu preciso ajudar o pessoal, né, os meus colegas de trabalho, eles fiquem felizes comigo também. Então, a gente precisa entender que é assim, uma mão lava a outra. E a habilidade de escovação no ambiente de trabalho, ela vale muito, muito. Por quê? Inclusive, eu vou fazer um outro parênteses da coisas de salão, né? Até num curso recente que eu fiz de corte, foi engraçado isso, porque é verdade, né? Às vezes, o profissional não corta cabelo tão bem, só que ele sabe escovar cabelo. Então, aquelas imperfeições lá do corte acabam sendo suavizadas quando o cabeleireiro ou a cabeleireira sabe escovar cabelo. Então, escovar valoriza até quando você tem, né, ali uma falha técnica, a escovação ela dá uma força aí, tá? Então, falei do impacto emocional que gera na cliente, falei que aumenta a percepção de valor do seu trabalho, e uma coisa que eu quero falar para vocês, assim, que é óbvio, mas é o terceiro ponto. A finalização ou a escovação ou técnicas de estilização, ela está presente em absolutamente todos os cabelos que você vai fazer ou que você já fez na sua vida. Né? Se você discordar comigo disso, coloca aí. Mas mesmo que você deixe o cabelo da pessoa natural, que você tem que saber como fazer a aplicação, como fazer o uso, por exemplo, de um difusor, finalização com difusor, com escova, com mão. Para mim, entra tudo nesse pacote de escovação, tá? Porque assim, se eu falasse, eu falo de técnicas de estilização, as pessoas iam achar que eu trabalharia com roupa, por exemplo, né? Poderiam achar. Então, eu coloco dentro do pacote da escovação esse conjunto de habilidades. Seja você usando as suas mãos, seja você usando um difusor, usando escova, tá? Você tem nessa quantidade aí de possibilidades, ou mesmo na hora da aplicação do produto, nessa finalização, você tem que ter esse entendimento do que você vai usar e de como você vai fazer para arrumar esse cabelo, tá? Então, é fato, esse conjunto de habilidades você vai usar para o resto da sua carreira. E tem gente que passa 10, 15 anos com a escovação ruim, com a escovação fraca. E aí não valoriza o seu trabalho. Ou, né, não percebe que a forma de finalizar estraga o cabelo da cliente, né? Então, algo que está presente em todos os cabelos, né, que a pessoa faz todos os dias, pela carreira dela inteirinha, ela ainda tem dificuldade. Ela ainda não consegue dar o efeito que ela deseja. Então, gente, por quanto tempo, se for o seu caso, você vai ficar com essa dificuldade? Será que não
falando isso para vocês não é um bom motivo para você falar assim, não, realmente eu preciso desenvolver essa habilidade? Até porque isso está ligado com o quarto bom motivo para você ser uma escovista ou um escovista top. É que a escovação, ela é o trampolim, no meu ponto de vista, para as outras especializações. Por que ela é o trampolim? Porque ela é a base. Porque ela é o que você precisa fazer o tempo todo. Então, o que é base? Base é aquilo que a gente tem que fazer o tempo todo no dia a dia de salão. Aí, eu queria que você pensasse comigo. Pensa comigo. Se você não souber fazer o básico, como é que você vai construir segurança para fazer outras coisas? Se aquilo que você repete, você ainda não consegue chegar no resultado que você quer, ou não consegue chegar no resultado que a cliente quer, como que você vai colocar outras especializações? Eu penso sempre nessa questão assim de bloquinhos, né, tijolinhos que a gente vai colocando um em cima do outro. Se os seus blocos de base, de fundação, não forem fortes, ou se eles não forem bem assentados o suficiente, corre o risco da sua parede, do seu telhado cair. Então, pare e pensa comigo. O quarto bom motivo para mim é que, então, escovação é um trampolim. Escovação é os tijolos iniciais, é a fundação dessa casa ou dessa estrutura que você vai montar, porque caso contrário, a parede cai, o telhado cai, né? Então, assim, quando a gente trabalha os conceitos básicos, quando a gente trabalha a fundação da nossa profissão, eu vejo que é muito mais seria talvez mais tranquilo, mais seguro adicionar especializações. Tá? Então, essa é a mentalidade que eu tenho com relação ao cabeleireiro integrativo, é por isso que eu falo tanto de escovação. O cabeleireiro integrativo, é um projeto que foi retomado, né, no final de 2019. Então, quando eu estava fazendo, né, definindo qual que era a linha, sobre o que eu ia falar, né? Porque é muito ruim a gente se expor. É muito difícil fazer uma exposição assim como a gente faz na internet, tá? Não é fácil, não. Mas, como eu falei no começo, assim como para aprender qualquer coisa, a gente tem que ter bons motivos para fazer isso acontecer. Então, quando eu estava lá definindo os meus motivos para estar aqui com vocês, para acordar cedo, para produzir conteúdo, para formar equipe, para pagar, para conseguir fazer a transmissão, né? Igual eu tô fazendo a transmissão também aqui né, nas plataformas. Um dos bons motivos que me fez topar esse desafio é entender que a nossa profissão, ela é maravilhosa. A profissão de cabeleireiro é maravilhosa. Por exemplo, hoje eu atendo 2 dias por semana, né? Então, eu reduzi a minha capacidade de atendimento porque eu preciso dar atenção para vocês, eu preciso ter tempo de dedicação. Mas eu atendo 2 dias por semana. E hoje, atualmente, né, para o meu custo de vida, para o meu estilo de vida, para os gastos que eu tenho, só a profissão de cabeleireira me sustenta minha família tranquilamente. Então, assim, em 2 dias da semana, lógico que é intenso, né? Quando eu trabalho na sexta e no sábado, das 9 às 19 aqui, ó. E o que aparecer de trabalho, de serviço, eu enfrento, vou ajudando, é super dinâmico, né? São 2 dias de atendimento muito dinâmicos. Mas eu posso me dar esse luxo porque eu tenho clientela formada, porque eu tenho experiência. Então, essa profissão é maravilhosa. E um dos bons motivos para eu me expor e compartilhar isso com vocês é que eu acredito que eu tenho essa capacidade, essa habilidade de conseguir enxergar
aquilo que é importante, de conseguir priorizar. E eu pensei, poxa, se alguém fizer um trabalho de formação de base, né, se a gente começar a mexer lá na fundação, né, na estrutura da profissão, o que vai acontecer? Menos cabelos vão ser estragados, mais pessoas vão ser mais felizes com a profissão em si, porque eu vejo que tem muita gente infeliz com a profissão porque ela fica vivendo os mesmos problemas. Ela não consegue sair dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades. Ela não consegue se livrar dessa angústia de toda vez escovar o mesmo tipo de cabelo, ela fica presa naquilo. Então, como ela se frustra constantemente, ela acaba perdendo esse brilho com relação à profissão, e isso é uma pena, né? Isso é muito triste. Então, só para concluir, um bom motivo para eu estar aqui compartilhando isso tudo com vocês é porque eu acredito que a nossa profissão é maravilhosa, mas que ela tem uma deficiência muito séria na base, na fundação. E para mim, escovação é uma das habilidades e conhecimentos necessários para você ter uma boa fundação, para ter uma boa base, tá? Então, como eu vi isso, eu falei, poxa, se eu vejo isso, eu que vou ter que correr atrás, né? Eu que vou ter que desenvolver. Então, isso é um dos motivos que me fez enfrentar esse desconforto, enfrentar essa situação de fazer live, Até hoje, vou compartilhar uma coisa com vocês. Até hoje eu não gosto de gravar stories, tá, gente? Por isso que eu não apareço tanto assim quanto eu deveria nos stories. Eu sou uma pessoa de natureza reservada, sou bem reservada. E aí a Ju sabe o parto que é gravar. Mas a gente vai treinando, né? E para concluir todo esse assunto, quando você tem boas razões, bons motivos, você ajusta então a sua mentalidade ou o software do seu computador para começar a usar as pecinhas e fazer as coisas acontecerem, para você enfrentar o desconforto que é aprender algo novo. E nesse caso, escovação, tá? Então, eu sinceramente espero que esse conteúdo de hoje, né, as 4 razões para você ser uma escovista top, tenha te ajudado, né, a mudar essa mentalidade, tá? Então, fazendo um resumão aqui para concluir essa live. Quais são os 4 bons motivos, né? Ou as 4 razões? Quais são as 4 razões para você ser uma escovista top? Primeiro, você gera um impacto emocional na cliente. A cliente, quando ela sai bonita da sua cadeira, ela reflete alegria, ela brilha, né? Então a escovação ela tem esse poder de impacto emocional. E as pessoas, elas são muito direcionadas pela emoção, tá? Então é um ótimo recurso para você. Segunda razão para você ser uma escovista top é porque a escovação ela aumenta a percepção de valor do seu trabalho. Tem muita gente que fala, eu não sou valorizada, eu não sou reconhecida. Mas, na hora que ela vai finalizar o cabelo, a escovação não dá aquele up no corte que ela fez, ou nas luzes, ou mesmo naquela... A cliente fala assim, nossa, se for para secar assim, eu seco em casa sozinha, né? Então, quando você tem a habilidade de escovação, você aumenta a percepção de valor do seu trabalho. Os colegas podem contar com você. Naquele dia corrido de salão, você vai fazer mais dinheiro porque você consegue escovar mais rápido, porque você consegue dominar qualquer cabelo, né? Então, esse é um ótimo motivo para você se tornar uma escovista top. Terceira razão para ser uma escovista top. Essa é uma habilidade que está presente em todos os cabelos, todos os serviços que você fizer. Eu quero trabalhar com corte, eu quero trabalhar com cor, eu quero fazer, sei lá, mega hair. Tudo bem, você vai ter que ter habilidade de escovação, né? Então não dá para fugir dessa raia. Então, quanto tempo que as pessoas ficam presas à frustração, às dificuldades da sua escovação, né? E o quarto motivo, a quarta razão para você ser uma escovista top
é porque a escovação é um trampolim para as outras especializações. Se você não souber fazer o básico, como é que você vai construir segurança para o resto? Como é que você vai fazer para evoluir ou adicionar mais habilidades se aquelas habilidades fundamentais elas não são dominadas? E isso tem muita correlação com artes marciais. Tem muita correlação com esportes. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o futebol. Eu joguei futebol um bom tanto da minha vida. Eu gosto muito de futebol. Jogar, não gosto mais de assistir. E uma das coisas que me ajudava em jogar futebol era porque eu treinava com os dois pés. Então, eu tentava ao máximo me esforçar para chutar com o lado direito e o lado esquerdo. Então, se você fica lá chutando, na hora que você está jogando, seu chute sai melhor. Simples assim. Né? A escovação é a mesma coisa, né? O trabalho com cabelos é a mesma coisa. Se você pega aquela fundação lá, aquela coisa básica, chutar a bola, quantas vezes de que forma que a pessoa pode chutar uma bola? N formas. Com o pé, com os dois pés, né? Direita e esquerda, como é que você vai fazer esse chute? Quem treina bastante, quem foca em desenvolver as habilidades básicas, chega na hora da dificuldade, na hora do desafio, tá bem armado, tá bem estruturado, tá? Então é isso que eu quero propor para vocês. Reflita sobre essas 4 razões para você ser uma escovista top ou um escovista top e comenta aqui o que você achou desse conteúdo, né? Me ajuda a entender se esse conteúdo é bom para você. Coloca aqui o comentário, comenta, né? Então curta, comente, compartilhe, salve o conteúdo. Tá bom? Coloca aí na sua seleção aí de conteúdos relevantes, porque assim você ajuda o cabeleireiro integrativo crescer. Se você também quiser, printa, faz um stories desse conteúdo, que você vai ajudar demais a gente. Divulga para mais pessoas, beleza? Coloca aí qual que foi a sua sacada, comenta aqui embaixo. Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, gente, toda vez que eu me disponho, né, a preparar esse conteúdo, montar a aula, né, eu não venho aqui e falo assim, eu vou ligar a câmera, que eu falo. Não, eu tenho uma preparação. Eu acredito que se fosse para abrir aqui, vamos falar sobre alguma coisa? Pô, vamos. Mas eu tenho esse cuidado de preparar a aula para vocês. Eu tenho cuidado de pensar de que forma que eu posso ajudar. Então, se você puder me ajudar também, é curtir, comentar, compartilhar, fazer um print, botar lá no Stories, marcar o cabeleireiro integrativo. Um beijo enorme para vocês, uma ótima semana, uma semana maravilhosa. E que Deus ilumine e abençoe muito vocês, tá bom? Então, me fui.